O governo Trump planeja expandir fortemente a campanha militar contra a Venezuela, até cogitando uma invasão terrestre. Como os Estados Unidos da América reconheceram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seus aliados no governo como membros de uma organização terrorista estrangeira, isso lhes permite, legalmente, basicamente, invadir o território da Venezuela para derrubar o regime de Maduro. E parece que o tempo dos avisos acabou. E agora muitos especialistas se perguntam com razão: o que vai acontecer com Nicolás Maduro? Oferecem 50 milhões de dólares pela cabeça dele. A CIA já atua abertamente em Caracas e tropas americanas se concentram no Caribe. Alguns aguardam que os Estados Unidos da América o derrubem como fizeram com Saddam Hussein. Nas últimas 2 semanas, importantes neoconservadores do Partido Republicano têm defendido isso. Outros se perguntam se Nicolás Maduro pode sair por vontade própria, ainda mais agora que até na vizinha Colômbia pediram para Maduro simplesmente ir embora. Logo surge a dúvida: se retirarem o topo da pirâmide, representado por Maduro, a pirâmide continuará existindo? E o que fazer com os chamados chavistas, o movimento chavista, que de qualquer forma vai continuar levando adiante sua chamada revolução anti-imperialista interna? Então, vamos discutir neste episódio. E o que vem depois? Meu nome é Alexei Pichi. Antes de começarmos a discutir o tema, inscreva-se no canal, deixe um like e comente neste episódio. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pichi News, pelo link na descrição. Lá postamos notícias em tempo real. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Então, os Estados Unidos reconheceram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seus aliados no governo como membros de uma organização terrorista estrangeira. A designação do cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira permitirá ao presidente Donald Trump impor novas sanções direcionadas aos ativos e à infraestrutura de Nicolás Maduro. Mas especialistas afirmam que o objetivo desse reconhecimento não é impor novas sanções, e sim ampliar a autorização para o uso de força letal. E agora, representantes da administração Trump afirmam que essa designação, uma das ferramentas mais sérias do Departamento de Estado para combater o terrorismo, dará aos Estados Unidos da América capacidades militares ampliadas para atacar o território da Venezuela. Segundo especialistas, o termo Cartel de Los Soles é usado como uma descrição de uma rede descentralizada na Venezuela. O presidente da Venezuela sempre negou qualquer envolvimento pessoal com o tráfico de drogas e seu governo negou repetidamente a existência do suposto cartel que, segundo alguns especialistas, de fato não existe formalmente. No sentido convencional, é mais uma rede de corruptos próximos ao presidente venezuelano, uma rede descentralizada dessa influência. Ou seja, no sentido clássico, é muito difícil chamar isso exatamente de cartel, mas, na essência, é como se fosse. Mas não se esqueça que a declaração de Maduro como terrorista internacional veio depois que os militares americanos concentraram na região quase 2 dezenas de enormes navios de guerra e 15 mil soldados como parte da operação que o Pentágono chamou de Lança do Sul. E então altos funcionários informaram Donald Trump sobre várias opções de ação dentro da Venezuela, incluindo ataques a alvos militares ou governamentais e operações de forças especiais. No entanto, também permanece a opção de exercer tanta pressão sobre Maduro que ele simplesmente concorda em sair por conta própria. Mas aqui aconteceu algo interessante. Foi exatamente na época em que, nos Estados Unidos, Nicolás Maduro foi reconhecido como terrorista internacional. O presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos da América, General Dan Kane, e seu principal conselheiro David Ayson foram pessoalmente à base militar em Porto Rico, considerada a principal base que pode ser usada posteriormente para atacar a Venezuela. Coincidência interessante, não é mesmo? Curiosamente, ao mesmo tempo, Trump expressou publicamente certa abertura para uma solução diplomática, afirmando na semana passada que Maduro gostaria de conversar e depois sugeriu que estaria aberto a conversar com ele em algum momento. Mas no final das contas, na última quinta-feira, pelo menos 6 aviões americanos apareceram durante algumas horas na costa da Venezuela, incluindo um caça supersônico FA-18, um bombardeiro estratégico B-52 e um avião de reconhecimento. Eles circularam por horas perto da fronteira da Venezuela
E agora muitos estão quebrando a cabeça, tentando entender o que vai acontecer com Nicolás Maduro. Por sua cabeça foi oferecida uma recompensa de $50 milhões. A CIA já está atuando abertamente em Caracas e as tropas americanas estão se concentrando no Caribe. Alguns esperam que os Estados Unidos da América o derrubem ao estilo de Saddam Hussein. Outros se perguntam se Maduro pode sair por vontade própria. Porque até mesmo a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, declarou que a saída pacífica de Maduro do cargo de presidente seria a opção mais saudável. A seguir, será apresentada uma citação de Mapi. Acredito que ele realmente considerou a possibilidade de uma transição de saída quando ele pudesse sair sem ir para a prisão e quando chegasse alguém capaz de realizar essa transição e quando fossem realizadas eleições legítimas. Essa teria sido a decisão mais sensata. Mas é preciso lembrar que Maduro e seus colegas no poder entendem perfeitamente que deixar o cargo sem garantia de imunidade pode levar à prisão ou extradição para os Estados Unidos. Mas, por enquanto, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, declarou que o país não vai se render. Segue da citação dela: "Eu não chamaria o que a Venezuela vive hoje de tempos perigosos. Não, mas sim tempos de significado histórico, de rebelião histórica, para que eles saibam que esse povo não vai se render, esse povo não pode ser chantageado." Gravem essa citação, voltaremos a ela. Por outro lado, especialistas em Venezuela afirmam que muitos observadores subestimam o grau de compromisso de Maduro e de seu círculo com o chavismo, um movimento socialista nomeado em homenagem a Hugo Chávez e que é a ideologia dominante do Estado. Por isso, quando o vice-presidente da Venezuela afirma que não vão se render e que são a rebelião, ele fala sério. Isso faz referência ao chavismo. Porque Maduro e seu movimento realmente se consideram revolucionários, um projeto anti-imperialista e historicamente importante que, desafiou os Estados Unidos e, já vive do seu próprio jeito há muitos anos. Eles realmente se veem como revolucionários contra os Estados Unidos, os únicos, junto com Cuba, que mostram para os americanos qual é o lugar deles. Por isso, dentro da Venezuela, também há temores de que mesmo após a queda de Maduro, simplesmente comece uma caça aos chavistas no país. Esses chavistas, temendo perseguição, podem causar um conflito real. E por isso o próprio círculo de Maduro pode simplesmente não deixá-lo sair do cargo. Eles vão temer perseguição, então não vão permitir que ele saia. Portanto, chegamos à conclusão de que uma saída aceitável para Maduro poderia ser, por exemplo, o exílio na Rússia. Mas somente sob a condição de pressão por parte de seu próprio círculo mais próximo. Eu gosto de uma expressão, existe uma expressão assim na diplomacia. Insiders do regime, ou seja, jogadores internos daquele próprio regime, porque por vontade própria ele não vai sair. E por isso os Estados Unidos da América serão obrigados a lutar não só contra Maduro, mas contra toda uma rede de seus apoiadores que construíram um império corrupto dentro da Venezuela. Especialistas afirmam que Maduro criou uma pirâmide de aliados que se beneficiam do poder. Assim, mesmo se ele sair, a pirâmide permanece. Ainda haverá muitos interessados em manter tudo como está. O chavismo pode encobrir isso dizendo ser revolucionário, do povo, e que é preciso lutar para manter tudo igual. E aqui os especialistas lembram como, após a morte de Hugo Chávez em 2013, muitos acreditaram erroneamente que seu projeto político havia chegado ao fim e que a Venezuela viveria de uma forma diferente. Mas não foi assim. O seu lugar foi imediatamente ocupado por Nicolás Maduro. Ou seja, agora pode acontecer exatamente a mesma coisa. Maduro sai, mas em seu lugar aparece um novo ditador. Por isso é preciso derrotar toda a pirâmide dos chavistas, caso contrário, a derrubada de Maduro não levará a nada. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Tchau.